Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Chá de Beleza Afro. Hoje eu converso com uma convidada muito especial. É angolana, mãe de 2 meninos, agente cultural, jornalista, mentora de Afrolis e a nossa querida Carla Fernandes. Obrigada. Olá Carla, muito Obrigada, bem-vinda ao Chá de Beleza Afro. Finalmente, depois de... É verdade. Tanto tempo que nós tentámos fazer este chá, não é? Exatamente, foi finalmente. difícil, deu-se a pandemia, Pois é. deu-se muitas coisas, mas o importante é que tu vieste para um chá especial, que é o chá dedicado ao Natal, a uma retrospectiva a 2020 e onde nós podemos falar daquilo que tu mais gostas, que é sobre a africanidade Sim. e sobre, não sei se gostas tanto como eu, mas sobre mulheres. Claro, nós somos mulheres e é preciso mesmo que nós falemos sobre nós, não é? Cada vez mais. E cada vez mais também nós estamos a ocupar espaço na sociedade, isso é interessante. Eu acho que isso também é um bocado o resultado de nós nos citarmos e cuidarmos umas das outras, não é? Sendo exemplos, com os trabalhos que nós vamos fazendo, eu falo por mim, porque olhando hoje, não é, na sociedade portuguesa, olhando as nossas 3 deputadas negras na Assembleia da República, olhando, por exemplo, a nossa socióloga Cristina Roldão. Olhando para ti. Obrigada. Olhando para ti, exato, né? E reconhecendo esse trabalho que nós todas temos estado a fazer e muitas outras que nós não conseguimos citar toda a gente, mas eu queria citar também a Belinha, a Anabela Rodrigues, que é do Grupo Teatro do Oprimido. Então são algumas mulheres que trabalham mais no campo mais visível, outras trabalham em outros campos que não são tão visíveis, mas que eu quase consigo dizer que, falando assim do movimento negro, né, aqui em Portugal, acho que muitas das vozes que têm levado esse movimento assim para a frente têm sido vozes femininas. Exato. Eu não sei se tu concordas, eu agora estou aqui a dizer isto. Não, agora pensando bem, acho que faz todo sentido, porque tu falaste uma coisa bastante interessante que foi sobre invisibilidades, né? As mulheres que estão mais visíveis e as mulheres que estão menos visíveis. E realmente é verdade que tem mais mulheres invisíveis do que visíveis, mas se não fosse por essas mulheres que estivessem a dar gás, como se diz, não é? A fazer com que emporar outras mulheres, outras pessoas a seguir em frente, realmente essas vozes que hoje em dia são visíveis não seriam como a Belinha que tu deste exemplo. A Belinha foi uma das primeiras pessoas que eu conheci dentro do movimento negro aqui em Portugal quando voltei da Alemanha. Que eu vivi na Alemanha durante 6 anos e depois voltei para Portugal em 2013. E nessa altura eu andava muito à procura do que era o tal movimento negro aqui, com que organizações é que eu podia trabalhar ou não. E fui dar à plataforma Guia Tu e conheci a Belinha, a Anabela Rodrigues, mas conheci uma outra mulher que é a Raquel. Raquel Lima? Não. É uma outra pessoa que estava na plataforma. E foi muito interessante porque eles estavam a organizar o grupo de mulheres negras da plataforma. E eu quis juntar-me também a esse grupo, fui recrutada para trabalhar com eles. E é impressionante como elas fazem um trabalho transformador dentro das comunidades, que a gente não vê. Exato. Mesmo em termos de alfabetização, por exemplo, de mulheres negras, africanas, fazem esse trabalho e nós não sabemos delas. Elas não estão nas redes sociais, né, a divulgar esse trabalho e muitas vezes também, às vezes... E tu achas que fazia falta também haver essa divulgação? Ou... Não sei, sabes que é uma faca de 2 gumes. Eu há uns tempos entrevistava a Jota Mombassa, que é uma artista não binária brasileira, do Brasil, se calhar às vezes é melhor também não utilizar o género. É artista do Brasil e Jota dizia-me que nós precisamos de ter espaços, de ter visibilidade e falar das nossas temáticas, sim, e das nossas atividades, das nossas preocupações, sim, mas também temos que ter cuidado para não nos expormos demasiado. Exato. Às vezes pode ser contraproducente. Algumas vezes em que nós expomos o trabalho que nós fazemos, não é? Temos que saber quando expor, qual é a melhor altura para expor.
Acho que também o que importa mesmo, na verdade, é que o trabalho seja feito. Claro que se for exposto, inspira, não é? Exato. É um multiplicador, outras As pessoas pessoas vão podem pegar. saber que está a acontecer alguma acontecer. coisa e que não são as únicas a passar por aquilo. É isso, a passar ou às vezes não é uma dificuldade, como sim, a questão a conquistar algo. Conquistar algo, exato. Né? Porque nós às vezes também temos muito aquela coisa da inveja, deixa-me cá fazer isto aqui na calada. Mas é a educação que foram, é a forma como fomos educados, não é? Já viste, não é? O perverso que é. Exato. Mas ainda agora estava a ler um artigo sobre isso, sobre esse mistério nas comunidades negras, muitas vezes, ou não querer mostrar que é demasiado inteligente ou que tem uma aptidão ou uma aptidão especial para alguma coisa. E eles traziam esses cuidados já ao tempo da escravatura, em que não era interessante para uma mãe, por exemplo, mostrar que o seu filho era demasiado inteligente, porque depois ia ser retirado dela, não é? Se calhar ia ser levado mais para próximo das pessoas brancas, ou então até eles eram castigados por serem demasiado, serem do padrão que eles tinham inventado, não é? Que era o negro. Então, por ser demasiado inteligente também era castigado, por exemplo. Não é? E realmente essa questão do trauma geracional faz sentido, não é? Que nós tenhamos adotado algumas práticas para nos protegermos, para preservar, não é, a nossa comunidade, e às vezes são práticas que nem sempre são tão produtivas, não é? Não são benéficas para a nossa própria comunidade, mas isto vem de séculos de opressão e séculos de nós tentarmos arranjar estratégias para preservarmos o pouco que nós temos de qualidade, não é? E depois fica num nicho muito pequenino. Tu falaste uma coisa bastante interessante, foi quando a tua volta de Alemanha para cá, 2013, quando começaste a tentar entender e enquadrar, encontrar o movimento negro cá em Portugal. E depois, há pouco estávamos a falar sobre isso, que foi a importância que tu e outros agentes tiveram, que é para hoje a juventude africana e afrodescendente valorizar-se cada vez mais a sua cultura, valorizar-se cada vez mais o ser africano. Que impacto é que tu achas que pessoas como tu, como a Belinha, como o Mamadou, como o Joacine, muitas pessoas que vêm de trás, tiveram no olhar que as pessoas olham para ser africano, ser negro? Bem, não sei se falar sobre mim, sobre o impacto que eu tive, não sei, se calhar isso podes responder tu. Eu depois faço-te a pergunta para responderes okay. Sobre mim, que impacto é que eu tive. Eu posso responder. Mas falando de pessoas como a Belinha, por exemplo, para mim foi muito importante ter contacto com essas pessoas, porque eu também estava um pouco numa situação que se calhar algumas outras pessoas negras estão ainda, que é o que é que nós estamos a fazer por nós próprios? Que é desse tal movimento negro que não faz nada por nós? Não é? Quais são as organizações que existem para nos ajudar? Uma pessoa sente-se sozinha, não é? Muitas vezes em situações de opressão e depois, porque também o discurso que passa nos mídias é que nós só somos uns delinquentes e passamos a vida a receber apoio da Segurança Social, ou seja, do que for, nós também ficamos com essa percepção, espera aí, não, isto não é possível. Claro que eu já não acredito nessa história porque é uma história muito mal contada. Mas depois, quando vamos para o terreno procurar evidências de que nós estamos a fazer coisas por nós, às vezes não conseguimos encontrar tão facilmente. Hoje em dia só não vê quem não quer. Não é? Mas eu naquela altura estava um pouco nessa posição, mesmo assim consegui encontrar facilmente. Não é? E então eu acho que o impacto que essas pessoas têm em pessoas como eu, ou que estavam nessa situação em que eu estava, em que eu achava o que é que nós estamos a fazer por nós próprios, é que não se sentem tão sozinhas. Têm uma fonte de inspiração e sabem que é possível fazer algo, mesmo que não seja a mesma coisa que os outros já estão a fazer, mas só por saber que eles tiveram um processo e chegaram tão longe e que estão acompanhados por outros,
motiva-te a seres tu também um agente da mudança. E isso para mim foi muito importante, de ver aquelas mulheres que começaram só com uma e outra, à procura de... Estás interessada em trabalhar com outras mulheres negras para mudar as condições da nossa comunidade? Sim, 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 sim. E começa assim. Porque às vezes as pessoas pensam que um movimento tem que começar com 30 pessoas, 40 Exato. pessoas, para ser alguma coisa, mas não, a maior Seja parte... bem posicionado, Sim. ter visibilidade. E hoje em dia já com uma página, com um site, Exato. não é? Com não sei quantos seguidores, enquanto não tivermos seguidores não somos ninguém. Muita gente não tem seguidores nenhuns. E faz Muito mais do que pessoas com não sei quantos seguidores. pessoas com não sei quantos seguidores e que só são seguidores. Mas a realidade estás a falar agora. Hoje em dia nós damos tanta importância às redes sociais, às fotos, aos vídeos, ao site, aos seguidores, aos gostos, que nós acabamos por desvalorizar realmente quem está no terreno. E às vezes nós estamos com pessoas que estão realmente a fazer diferença. Sim. E nós olhamos de lado. E não é para desvalorizar nenhuma coisa nem outra, né? Porque eu comecei e o meu trabalho era basicamente digital. Né? Sim, já vamos falando do teu trabalho. Não sei se meninos, né? Não sei se sabem, essa mulher é mentora do Afroluz, como já tinha referido. Um trabalho incrível. Começou quando? Comecei em 2014. 2014, sim. Até agora, não sei se... Sim, agora estou numa pausa, numa fase de transição. Até agora foi a primeira plataforma que eu conheci dedicada a cenas afros. Ela entrevistou de tudo, conheci imensas pessoas através da tua plataforma. Tu fizeste revolução em termos de promoção de o que é ser negro, o que é ser africano, afrodescendente em Portugal. Como é que tu sentes com este trabalho? Eu comecei este audioblog e chamava-lhe audioblog mesmo por posicionamento. Hoje em dia as pessoas falam em podcast. Na altura também poderia ter posicionado como uma podcaster, mas eu ainda não sabia, será que eu tenho que pagar se for um podcast? Então não me vou posicionar como um podcast, vou ser um audioblog. Mas isso foi uma questão, mas é um podcast. Então, a Rádio Afroluz, o podcast Rádio Afroluz, começou em abril de 2014, foi o primeiro. Mas foi um processo longuíssimo. De eu pensar o que é que eu ia fazer, porque eu venho de rádio, né? Sou jornalista de rádio, e eu durante a coisa de um ano ou mais, a maquete foi feita em 2011, eu tinha feito um curso em Londres de rádio, e eu fiz essa maquete em 2011, com pessoas negras em Londres, que eu perguntava-lhes, vocês gostariam de ter um programa de rádio que falasse sobre pessoas negras e fosse para pessoas negras? E as respostas foram muito variadas, mas combinações variadas de um sim. Assim, sim, se formos falar não só sobre hip-hop e sobre a violência e sobre as nossas desgraças, mas se for para falar da nossa vida normal, não sei o quê. Outros diziam que era para falar mais de música, e pronto, mas eram variações de sim, mas toda a gente queria ter um programa que falasse de comunidades negras em Londres. E eu só perguntei a pessoas negras, né? Porque era mesmo o programa, era para ser para pessoas negras. Então, passados esses anos todos, depois quando eu vim para Portugal, fiz este Rádio Afroluz de negros para negros, né? Afrodescendentes a viver aqui em Lisboa. Foi uma plataforma, ou é uma plataforma muito, muito interessante, porque a minha busca quando foi onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos e o que é que nós estamos a fazer? Porque o que me estão a alimentar sobre a minha comunidade é mentira. Havia muita mentira a ser disseminada e eu quis falar com pessoas da comunidade e não foi preciso ser só... Eu no início até queria só entrevistar mulheres. Depois se tu fores a ver os primeiros programas, acho que aquilo é só mulheres. E depois lá diversifiquei. E então, por exemplo, a Selma Wamus. Eu entrevistei a Selma Wamus antes dela até ter lançado o seu primeiro álbum. Mas eu entrevistei-a porque eu estava à procura de pessoas negras no jazz. Jazz, que é música negra à partida. Eu adoro jazz, eu vou a concertos de jazz há imensos anos. Nunca tinha visto um músico negro em palco. E fui ver em Londres. E foi aí que eu perguntei, foi em Londres que eu fiz essa pergunta.
E eles assim, epá, realmente eu não tinha pensado sobre isso. Sobre essa questão do jazz ter sido transformado numa música de elite, não é? Quando no início era proibido e as pessoas não queriam ter nada a ver com isso nos Estados Unidos. E agora foi transformado numa música de elite e é uma música que é branca, não é? Sim, hoje em dia. Hoje em dia. E aqui em Portugal também é muito difícil tu encontrares músicos negros em bandas de jazz. E então eu entrevistei a Samuel Amoço nesse contexto. Só para tu te perceberes que não era algo de vamos enaltecer a nossa comunidade. Não era para enaltecer nada, era para conhecer. Estás a ver a violência que é, porque nós não nos conhecemos, nós temos muito acesso a tudo o que tem a ver com as pessoas brancas dentro da sociedade portuguesa, mas nós não temos acesso ao que tem a ver com a nossa comunidade, para além do que são histórias que eles inventam sobre bairros. Exato. Não é? E eu até, por falar em bairros também, eu quando fui à Cova da Moura, infelizmente, em 2015, já depois daquele caso da esquadra de Alfragide, não é? Em que 6, 7 pessoas do bairro foram agredidas na esquadra, foram torturadas na esquadra. Felizmente esse caso acabou com indenização da parte dos polícias aos visados, só depois de quantos anos? Espera aí, foi 2015 e isto saiu agora em 2020, não é? Então são 5 anos para se resolver a situação, mas foi resolvido. Eu quando fui lá à Cova da Moura para entrevistar uma das pessoas que foi agredida na esquadra, e ele estava no hospital nesse dia, eu cheguei lá às 6 da tarde para entrevistar o Flávio Almada. Cheguei lá às 6 da tarde, nunca mais chegava porque tu sabes como são as urgências, não é? Ficas lá o dia todo. Ele só consegui me encontrar com ele por volta das 11 da noite. Eu fiquei o tempo todo na Cova da Moura, sozinha. E sabes que passou pela cabeça tanta coisa. Mas sabes o que é que eu tinha mais medo? Tinha medo que a polícia entrasse pelo bairro e que me acontecesse qualquer coisa. Só por ver. Não é o medo de, este bairro, vou ser assaltada, não sei o quê. O que eu tinha medo é que a polícia entrasse no bairro e que me acontecesse qualquer coisa. Incrível. É muito engraçado pensar nesse episódio. Qual é o teu olhar sobre a importância da representatividade? Falando isso porque houve aquele caso do Cláudio França, que gerou bastante alarido, muitos negros e brancos portugueses ficaram indignados com o Alva-Luz, não é? A festa que se fez, outras pessoas acharam que era desnecessário, outras acharam que era necessário. Qual é o teu olhar sobre representatividade e sobre a representatividade da mulher negra aqui em Portugal? Olha, eu digo-te que quando as 3 deputadas negras foram eleitas, eu fiquei emocionada, não é? Eu fiquei emocionada. Ou seja, a representatividade importa, mas eu acho que deveria ser desnecessário nós celebrarmos tanto. Deveria ser desnecessário, mas não é. Porque é quase automático quando nós vemos uma pessoa negra numa posição, em determinadas posições na sociedade, que nós tenhamos aquela vontade de celebrá-las ou celebrar o facto. Mas isso sim devia ser desnecessário. Não precisamos de atacar as pessoas porque elas estão a celebrar, ou porque celebraram de mais, ou porque celebraram de menos, acho. Mas só que é só para nós repararmos, nós nos apercebermos da violência que tem estado a ocorrer para que uma pessoa fique feliz ou queira fazer uma festa só porque há uma pessoa negra a apresentar um telejornal. Ou só porque temos 3 deputadas. Quantos deputados estão ali e ninguém celebra? Não é? Porque é que nós temos que celebrar? Mas precisamos disso. Nós precisamos disso. É automático que isso nos aconteça. Porque é realmente uma transformação depois de tanto tempo sem nenhum tipo de representatividade, percebe? Quando nós não nos vemos, não é? Na sociedade da qual nós devíamos fazer parte,
Claro que e realmente são gotinhas no oceano, mas só uma gotinha no oceano faz aqueles círculos lindos, não é? E então é Faz isso que brilhar nos os olhos, acontece. faz as É pessoas isso. acreditarem, sonharem que é Sim. possível. Estamos agora a enfrentar este período todo da pandemia e um dos grandes debates que nós notamos dentro da comunidade africana, especialmente das mulheres, não é? É esta desigualdade em termos de trabalho. Ora, porque enquanto debateu-se muito o lockdown, está em casa, só que depois esqueceu-se de outros fatores, das pessoas que não podiam estar em casa. Que olhar tu tens em relação a isso? Que impacto isso pode ter na vida dos filhos dessas mulheres, da forma como a sociedade olha para estas mulheres? A sociedade teve que começar a olhar para essas mulheres, assim de repente, não é? A ver que elas faziam falta, mas, como sempre, essas mulheres foram abandonadas à sua sorte. Se houve muita gente que reclamava porque tinha que ficar em casa e não podia ir trabalhar, não sei o quê. Essas mulheres, muitas delas reclamaram porque eram obrigadas a ir trabalhar, continuavam, a vida delas não mudou. Elas continuaram a apanhar o barco, continuaram a apanhar o autocarro para ir trabalhar. Não tinham onde pôr as crianças. Mas como nós somos, né, de comunidade habituada a essas vicissitudes, fomos em casa do irmão, fomos em casa do primo, né? Vamos improvisando para conseguir ultrapassar isso. A questão é que muitas dessas pessoas, mesmo as pessoas que trabalham com segurança social, pagando isso e tendo algum apoio do Estado que não foi um apoio efetivo, imagina essas mulheres que trabalham muitas vezes sem contrato, são as primeiras a sair, a ser demitidas, não é? As domésticas não, as patroas não conseguem passar sem elas e obrigam-nas a ir trabalhar e a limpar a casa delas. Conheço vários casos de primeira mão e mesmo algumas pessoas que são apoiadas nos bairros também replicam esses casos, não é? Em que as patroas queriam que elas fossem lá para limpar a casa porque não aguentavam ficar uma semana. E estavam estas patroas em casa? E estavam elas em casa. Estás a ver? Mas só para veres o contraditório da coisa, quer dizer, nós estamos nos bairros sem condições, somos os marginalizados, é o discurso da sociedade. Mas a patroa branca, que tem toda a possibilidade de ter um ambiente limpo e sem risco de entrar algum tipo de infecção, vai chamar a pessoa que vem daquele ambiente insalubre para ir autocarro, passar por isso tudo, para limpar a casa dela porque ela não aguenta. Não consegue passar uma semana, um mês. É complicado isso. É? Tu és mãe, como é que é ser mãe negra em Portugal? É assustador. Eu acho que ser mãe é assustador. Tu não somos mãe, como é que é ser mãe negra em Portugal? Eu acho que é assustador. Ser mãe é assustador. Ser mãe negra acho que ainda é mais assustador ainda. E ser mãe negra em Portugal, tens de ser muito mais vigilante. Mas depende, né? Há pessoas que se calhar têm um outro tipo. Para mim, a pergunta é para mim. Como é que é ser mãe em Portugal? Mãe negra em Portugal. Eu tenho um caso particular porque nós somos uma família interracial, né? Então, o meu companheiro é branco, mas é espanhol, e os nossos filhos, né, são filhos que vêm destas duas pessoas. Eu sou muito vigilante pela questão de estar envolvida no movimento negro e questões também raciais, então sou muito atenta ao crescimento do meu filho. Tenho muito, ou dos meus filhos, é só meio desnaturado a dizer. Não, dos meus filhos. Sou muito atenta. Mas uma das minhas maiores preocupações é não ser demasiado...
protetora relativamente a questões raciais. Confiar mais nos meus filhos. Prepará-los, mas deixá-los enfrentarem as situações. Confiar nos meus filhos. Eles são pequeníssimos, têm 3 anos e 1 ano. Né? Mas é confiar neles, porque eles sabem. Eles sabem distinguir um olhar de gozo de um olhar de está a brincar com ele. Eles sabem distinguir esses olhares. E eu já me senti tentada muitas vezes em chegar lá e salvar o meu filho de um olhar que eu via que era pejorativo. E queria salvá-lo, mas eles sabem. De tenra idade, as crianças sabem qual é a diferença entre um tipo de olhar e outro tipo de olhar. E essa é a minha luta um bocado. É tentar não ser demasiado protetora nesse sentido e confiar mais nos filhos relativamente a essas coisas. Estamos na época natalícia. O que é que tu esperas desse Natal? O que é que tu desejas às famílias africanas, tanto que estão cá em Portugal como em toda a parte do mundo, para este Natal? Nós tivemos um ano atípico, né? Bem estranho, mas eu acho que este Natal deve ser mais uma época de celebração que outra coisa qualquer. É uma oportunidade de nós estarmos mais próximos uns dos outros. Aproveitem as tecnologias. Aproveitem as tecnologias para estar a cozinhar fungo com a mãe que está lá em Angola. Eu falei de fungo, mas tipo cachupa, para o pessoal que está em Cabo Verde. Para o pessoal que está em Santo Tomé. Calulu, para o pessoal que está em Santo Tomé. Bacalhau, para o pessoal que andou por aí e gosta disso tudo. Então, aproveitem as tecnologias para estarem juntos. Vale a pena uma pessoa realmente aceitar o momento em que está e estar grata pelo que os rodeia, não é? Então, acho que é um bom momento de nós usufruirmos também dessa possibilidade de estarmos juntos e da forma possível, não é? E temos várias formas possíveis de celebrar esse Natal também. Como é que tu vives a tua africanidade, Carla? Olha, a minha africanidade eu vivo, posso dizer assim, num exercício que eu chamo de exercício da humanidade. Não? Sou quem eu sou. Sou uma mulher negra que cresceu aqui num ambiente europeu, que tem uma família maravilhosa, nós somos 8 irmãos, pessoas que têm influências de várias partes do mundo, porque são todas pessoas que viajaram imenso. Ou seja, eu acho que essa tal minha africanidade vem mesmo dessa noção de que tudo o que tu tens que fazer nesta vida é ser quem és, que é o tal exercício da humanidade. Eu acho que é muito bom, seres uma porta aberta para absorveres, que é um bocado o que a África faz. Se nós formos olhar para a África é um território multicultural. As pessoas têm influências de várias partes do continente e recebem muito facilmente influências de outras partes do mundo sem se sentirem adulteradas. Elas integram simplesmente o que vem do outro lado com o que elas já têm. Ou seja, é sempre a crescer, não é? É sempre a somar. É um pouco assim que eu vejo a minha africanidade, é sempre a somar, não é? Novas experiências, novos locais, é isso. És mãe, esposa, filha, trabalhadora, como é que tu consegues conciliar isso tudo? Pois, né? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. E eu acho que é só isso, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez e estar presente, né? Nos momentos em que eu estou, nos locais em que eu estou, nas posições em que eu estou, como mãe, como filha. Estar lá para esses momentos mesmo, né? Assim como também tendo o apoio das pessoas que olham para ti e refletem essa posição em ti, né? Com os filhos, por exemplo. É muito bom tu veres o olhar do teu filho a dizer-te mãe, né? É muito bom tu também veres o olhar da tua mãe a dizer-te filho, ou seja, podes descansar aqui, né? Ou então o olhar da tua irmã a dizer, mana, segura a minha mão, vamos juntas. Então, isso também ajuda, o olhar que as outras pessoas colocam em ti e tu reconheces, olha assim, sou irmã, sou filha, sou mãe. Isso é muito bom. És feliz? Sou. Sou.
com todas as implicações que a felicidade tem. Sim, não é impossível também, todos os dias estamos felizes, não é? Não é? Mas, a sério, agora, e é engraçado que este exercício que eu fiz contigo, do olhar e não sei o quê, isso deu-me aquela coisa de estar grounded, não é? De apreciar o que tu tens. Não é? Apreciar o que tu tens. A felicidade é isso, é apreciar o que tu tens, não é estar sempre, né, feliz e contente. Não é só isso. Acho que a felicidade tem muito mais a ver com isso, é de tu conseguires apreciar o que tu tens. Nós às vezes não temos muito tempo, mesmo com esta pandemia que diz fica em casa, mas a gente não reserva um tempo para fazer esse exercício de olhar e apreciar o que a gente tem. Por isso é que muitas vezes nos dá aqueles vazios, ainda mais quando estás em casa, né? Com essa coisa da pandemia, uma pessoa fica mais ansiosa e começa a comparar o que é que os outros têm, o que é que os outros estão a fazer, o que eles conseguem, tu não consegues, meu Deus. E eu tenho muitos momentos desses, não é mesmo? Já da minha resposta de és feliz, eu dizer sim, imediatamente. É normal, e não tem mal nenhum isso. Não tem, é isso mesmo. É nós nos apercebemos que a felicidade não é aquela coisa que nos vendem. Andamos sempre ali, estilo O que Charlie me faz Chaplin. feliz não te faz feliz. É isso. E mesmo dentro de nós temos vários momentos que parecem contraditórios, mas é tal questão de nós aceitarmos isso, né? De aceitarmos esta semana vou estar aqui num canto, beber chá e a ver séries. Estás a ver? Exato. Né? A outra semana estou toda contente, vou levar o meu filho para aqui e para ali, vou fazer isto e vamos à exposição e vamos fazer aquilo. Não tens de estar sempre no mesmo mood. Exatamente. E não tem mal. E não tem mal nenhum. E é isso é engraçado. Nós, por exemplo, na nossa comunidade, né, comunidades negras, e pelos vistos não é só aqui, também vejo programas dos Estados Unidos ou do Brasil, a gente não dá muita importância à questão da saúde mental. Ou parece que não temos tempo para isso, porque né, temos que trabalhar muito, temos que fazer isto, né, essas preocupações não são nossas, as preocupações são preocupações dos brancos. E essas coisas assim, eu acho que cada vez mais estou a ouvir esse discurso de que a saúde mental é importante e que há o investimento também. Há pessoas que estão a fazer... O investimento é quando não estamos bem, deixamos-nos também, não exigir tanto de nós também, não é? Sim, e às vezes também procurar profissionais. Exatamente. Não é? Que nos compreendam. Claro, eu, por exemplo, a minha primeira terapeuta era branca. Não estou a dizer que seja uma coisa impossível, porque conheço muitas pessoas negras que estão com terapeutas brancos. Mas foi chato, porque aquela pessoa diz-me que eu tenho problemas, tipo, paranoia com a coisa de racismo, a querer convencer-me que o racismo não existe. Ou seja... Empatia. Não, também é falta de profissionalismo. Para além de É ser falta de profissionalismo, é uma pessoa que não vive neste mundo. Exato. Né? E então foi um bocado agressivo. Depois consegui ter uma terapeuta negra com quem havia empatia e fizemos um ótimo trabalho juntas. Foi mesmo positivo, tanto para a minha vida como familiar e profissional. Foi uma coisa muito positiva e transformadora mesmo. Então, isso é importante nós nos apercebermos e que também não é que uma pessoa faça terapia e tenha que ficar lá para o resto da vida. Às vezes são períodos chave na nossa vida em que nós estamos mais fragilizados. Imagina, vais começar um novo emprego, vais começar na faculdade, são todos ambientes extremamente agressivos para pessoas negras, são ambientes que muitas vezes acham que nós não deveríamos estar ali. Então vais começar um novo emprego, vais começar um curso universitário, são momentos em que as pessoas precisam ser acompanhadas. Eu lembro quando eu fui para a faculdade e eu nem sabia o que era isso. Eu tive uns ataques de ansiedade, não estás bem a ver. Eu caía para um lado e estava sempre a cair. Estava na escola, no liceu, e não sabia porque tinha ótimas notas. Eu tinha ótimas notas, sempre fui muito boa aluna. Mas estava com umas ansiedades e eu não sabia porquê. Quer dizer, só venho descobrir terapia já em idade adulta, já depois de mãe de 2 filhos, só aí é que eu venho descobrir a terapia, o bem que faz ter um acompanhamento durante algum período. Algumas pessoas precisam de mais tempo, né? E muitas pessoas precisam em diferentes períodos da vida. Mas é isso, manos e manas, eu não sei qual é a câmara, mas manos e manas, aproveitem as ferramentas que nós temos, aproveitem
terapia quando puderem, nós também sabemos que às vezes não é? Mas aproveitem essas ferramentas. Saúde mental é chave ainda mais nestes momentos, né, que nós vivemos cada vez mais exigentes de nós, cada vez mais em que se fala mais de meritocracia, não é? Em que uma pessoa depois sente, então, mas será que eu não me esforcei tanto? Será que eu é que sou inútil? Mentira. Aproveitem essas ferramentas quando puderem e partilhem com amigos, sim, mas muitas vezes um profissional é a única solução, ou a solução mais adequada. Não é? Agora, para terminar, outra pergunta, Carla. Estamos na reta final do ano. Que mensagem tu gostarias de deixar ou quais são as expectativas para 2020? Uma mensagem que eu gostaria de deixar, na verdade, é viver um dia de cada vez, serem felizes e respeitar a nós próprios, não é? Porque só assim que a gente consegue respeitar os outros também, acredito. Agora, expectativas para 2021. Acho que vai ser um ano potentíssimo. Porquê? Porque depois desta paragem que nós tivemos agora, acho que as pessoas foram trabalhando para se adaptar a essa nova situação, mesmo que continuemos com algumas restrições, as pessoas foram-se trabalhando para se adaptar a essa nova situação e acho que vai haver muita criatividade, muito projeto criativo, muitas mudanças até positivas nesse sentido. Acredito, é assim a energia que eu estou a jogar, que eu estou a projetar para 2021. Obrigada, não posso te dar as mãos, obrigada. Chegamos ao fim a mais um Chá do Beleza Afro com essa convidada maravilhosa. O meu desejo para o próximo ano é mesmo esse que ela disse. Vamos ser mais criativos, ter esperança, não desistir dos nossos sonhos e, por favor, não usem a pandemia para ver casos, para aumentar os casos de abuso sexual, de violência contra as mulheres e crimes contra menores. Vamos estar atentos, mas acima de tudo vamos combater este crime que está a aumentar muito, não só no continente africano como por todo o mundo. Beijo a todos e até o próximo ano!